Olá, olá, sou a Rita Cardona e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Ups, fui eu. Ok, eu estou-me a sentir muito estranha porque eu estou para começar um projeto destes há que tempos e só agora é que eu fui realmente ganhar coragem para começar um projeto destes e eu espero mesmo que vocês gostem. Bem, este projeto é um podcast para os estudantes, para nós estudantes universitários que queremos falar sobre a vida como ela realmente é e para nós pessoas que acabamos de completar os 18 anos e estamos a tentar perceber o que é suposto nós fazemos com a nossa vida, como é suposto nós sermos adultos de um dia para o outro. Enquanto o professor fala, é a primeira rubrica do podcast e é exatamente isso que o nome diz. Enquanto o professor fala, eu começo a pensar sobre diversas coisas. Diversos assuntos super aleatórios que não têm nada a ver com as aulas. Alguns assuntos polémicos. E hoje vamos falar sobre uma das coisas que me atacou durante as aulas, que é secundário versus faculdade. Este ano foi o meu primeiro ano na faculdade. Uau, uma grande conquista que deu um trabalho de caraças dar para aqueles 2 exames que me assombraram durante bons meses. E bem, podemos dizer que eu tive um grande choque naquele ambiente. Não que ninguém me tivesse avisado que a faculdade ia ser super diferente do secundário. Porque me avisaram bastante. Tudo aquilo que eles me disseram não tinha nada a ver com a realidade. Não tinha mesmo nada a ver. Porque a maior parte das vezes, os professores, geralmente são sempre esses que dão sempre os seus melhores pitates sobre como é que vai ser a nossa vida na faculdade, eles tentam-nos assustar a dizer que a faculdade vai ser terrível, que nós vamos parar para um tanque de tubarões e que nós vamos odiar aquela experiência e que vamos ficar sozinhos no mundo e que os professores não vão querer saber das nossas opiniões, que não vão querer saber os nossos nomes. E não é bem assim. Algumas coisas é verdade, sim senhora, mas não é tudo isso que eles dizem. Prestar atenção nas aulas. Pois é, no secundário bastava eu saber mais ou menos aquilo que o professor tinha dito, estudava um dia antes, tinha 18 e 20. Cheguei à faculdade, enfrentei outra realidade. Não é nada assim na faculdade. Vocês, basta olharem um bocadinho para o lado para respirar, já perderam a parte mais importante da matéria. Mais importante da matéria. E é sempre aquela parte que a maior parte dos professores não repete. Ah, então, mas é só perguntar ao professor no final da aula. Eu não tenho essa coragem. Se vocês têm, eu bato-vos palmas. Sinceramente. Porque eu não tenho coragem de chegar ao pé do professor e dizer: olha, o professor pode repetir esta parte da matéria que eu não percebi? Não. Porque a maior parte das vezes os professores olham para mim, de cima a baixo, a pensar: pronto, esta aqui é daquelas pessoas que já chumbar na cadeira, que vai ficar a repetir a cadeira. Portanto, eu não quero, eu não tenho essa coragem por enquanto. Pode ser que um dia eu ganhe essa habilidade. Pode ser. Até lá vou ter de enfrentar com o facto de eu não poder respirar no meio das aulas. Vida social. Quem diz vida social diz intervalos. Porquê? No secundário vocês são privilegiados, vocês têm pá, uns 10 minutos de intervalo e vocês pensam que aquilo é pouquíssimo. Não, dá para vocês conversarem com os vossos amigos, dá para vocês irem ao bar, ir à casa de banho, fazer a vossa vida toda em 10 minutos. Eu não tenho esse privilégio na faculdade. Pelo menos, no meu caso, eu tenho basicamente 2 horas de aulas, portanto, passo 2 horas na sala a ter uma matéria, não é? Uma cadeira. Acaba aquelas 2 horas, aparece outro professor já, está um a sair, o outro a entrar e tu não tens tempo para fazer nada na tua vida. Portanto, essa é uma das coisas que me faz um bocadinho de confusão na faculdade. No entanto, a questão de eu poder me levantar a meio das aulas e fazer a minha vidinha também compensa. Mas eu não gosto muito de sair no meio das aulas porque depois eu corro o risco de perder pá, em umas páginas deste tamanho, só 2 minutos da matéria. Trabalhos de grupo. Podemos dizer que é de cortar os pulsos, sabem? Imaginem, no secundário, eu vim do curso profissional. Portanto, eu já estava muito habituada a fazer trabalhos. Eu adoro fazer apresentações. Eu gosto mesmo de fazer coisinhas, pelo menos com um grupo pequeno, que está sempre jeito de fazer as coisas com um grupo pequeno. Se for um grupo muito grande, já não funciona muito bem. Mas pelo menos eu gostava bastante de fazer o PowerPoint e investigar e fazer, pronto, essas pequenas atividades. No entanto, chega à faculdade, não conhece a maior parte das pessoas, nem vai chegar a conhecer toda a gente, ok? Eu
Não conheço toda a gente da minha turma, lamento imenso se vocês estiverem a ver isto, mas a maior parte das vezes eu confundo sempre as pessoas, confundo sempre os nomes, portanto, vocês não vão saber com quem é que vocês estão a falar. E a maior parte das vezes são grupos muito grandes. São grupos muito grandes, são pessoas de idades completamente diferentes. Enquanto podes ter uma pessoa de 18 anos no teu grupo, podes ter outra de 50. Ok? Tens este gap de idade. E parece que não, mas isso influencia também de certa forma. Pelo menos eu tenho sempre o cuidado de falar como deve de ser, com pessoas mais velhas, obviamente. Aquele respeito básico. Essa questão de não conheceres ninguém, de idades. Depois, há pessoas que trabalham, há outras não, há outras que têm a vida social toda lá fora e vai haver pessoas que não vão querer saber daquele trabalho. Dica que eu dou: se ninguém quiser fazer o trabalho, tu tentas gerir aquilo. Porque a maior parte das vezes temos de ser nós mesmos a chegar à frente. Se ninguém quiser fazer o trabalho, alguém tem de chegar à frente e dizer: bora, vamos fazer isto, vamos dividir o trabalho de certa forma e tem de ser assim. Isto é encarar realmente a realidade. Por outro lado, vocês também podem calhar com um nerd, com alguém que quer tanto saber do trabalho quanto vocês, ou até mesmo vocês podem ser a pessoa que não quer saber. Vai sempre haver alguém que vai incentivar o grupo a fazer aquilo, sabem? Mas eu já gostei mais de fazer trabalhos de grupo. Hoje em dia não sou assim tão fã. Talvez eu prefira estar para uma frequência do que propriamente fazer um trabalho de grupo com 7 pessoas. Para finalizar esta rúbrica, vamos falar sobre as notas. No secundário, os teus pais perguntam: ah, e tal, então, tiveste 18 ou 19 ou 20? Na faculdade, a pergunta já muda, a pergunta evolui, sabem? Então, passaste? Pois, eu era muito focada nas minhas notas, pelo menos no secundário. Para mim era completamente diferente se eu tivesse um 17 para um 20. Mas acontece que agora na faculdade eu estou aqui no mood de basta passar. Pois, desde quando é que eu, no secundário, iria ficar satisfeita com um 10? Um 10? Desde quando? Nunca na minha vida isso ia passar na minha cabeça, estão a perceber? Acontece que não estou assim muito preocupada com a minha média. Eu, na faculdade, só quero passar, sabem? Quero ganhar conhecimento, mas eu também quero passar para depois não ter de ficar para recuperação ou pelo menos para estudar nesta época maldita 10 anos. Ups, outra vez é uma rúbrica onde nós vamos falar sobre coisas que ninguém nos avisou que iam acontecer ou que ninguém nos explicou como é que era suposto nós agirmos. Hoje trago uma pergunta bastante polémica, uma pergunta que vários universitários se questionam, especialmente no primeiro ano, que é: será que estudar uma semana basta? E se eu respondo-vos, depende. Este primeiro semestre eu tive 2 cadeironas. Porquê 2 cadeironas? Porque na primeira semana viraram-se para mim e disseram: olha, nestas 2 cadeiras convém estar porque muita gente não passa. E é verdade. Eu, na boa, tinha para aí 50 pessoas na sala que não tinham passado. Portanto, o meu objetivo neste semestre era ter um 9.5 para passar às 2 cadeiras. Para a primeira cadeira, eu estudei uma semana. Uma semana. Porquê uma semana? Porque eu fiz as contas na minha cabeça. Pá, se eu estava 2 dias no secundário, tinha no mínimo um 17, epá, na faculdade deve bastar uma semana para ter um 13. Quem é que avisa? Quem é que avisa que eu estava profundamente enganada? Fui fazer o teste com uma semana de estudo, ok. Chego lá, começo a fazer as contas daquilo que eu tinha a certeza que estava certo, certeza. Pá, tenho pelo menos daqui um 11, um 13. Tive 9. 9 não é assim tão mau para uma cadeirona. No entanto, não era 9.5, ou seja, não era suficiente. Tive sorte que nessa cadeira eu ia ter mais um exame. E quando eu vos digo que eu estudei 2 dias e tive 16, pois, nesta cadeira estudei uma semana, tive 9. Estudei 2 dias para a mesma cadeira, tive 16. E a matéria não era a mesma. Ok, a matéria não era a mesma. A matéria era diferente, mas era pelo menos tão difícil quanto a anterior, na minha opinião. Depois, para quebrar esta maldição de uma semana, ai tal, uma semana, afinal, não é bom. Não, eu tive a segunda cadeira, a segunda cadeirona,
E eu estudei uma semana também para essa cadeira, porque não aprendi com a anterior. Mas, pelo que parece, tive 16. 16. Enquanto numa cadeira estudei uma semana e tive 9. Para a outra estudei também uma semana, igualmente uma semana e tive 16. Eu respondo, o problema não é a quantidade de dias que vocês estudam. O problema é a forma como vocês estudam. Eu vou-vos contar aqui algumas dicas. Como é que eu consigo estudar, como é que eu consegui passar de um 9 para um 16, pelo menos no meu caso. Geralmente as cadeironas dos cursos da faculdade são sempre muito chatas. São matérias que a maior parte das pessoas não têm interesse e que são mesmo maçudas, que é tanta coisinha, tanto detalhe que parece que perdemos a vontade de estudar. E muitas das pessoas caem nessa tentação de ai, só vou estudar quando eu tiver vontade, ou ai, só vou estudar às 4 da tarde. Não. Tu vais-te levantar da cama, ok? Vais pegar nas tuas coisinhas e vais estudar. Para de fazer scroll nas redes sociais, para de ver esses vídeos curtos que te pifam toda a cabeça. Vai estudar. Ai, não tenho vontade de ler. Houve podcasts. Houve podcasts. Um site que me ajudou bastante foi o Notebook LM. O Notebook LM, que vocês conseguem colocar para lá todos os vossos documentos, todos os vossos resumos, tudo, que depois ele tem uma funcionalidade que me ajudou bastante, que é fazer áudios. Que é basicamente duas pessoas que ficam-te a falar sobre a matéria. Portanto, se tu não tens vontade de ler, ouve as pessoas a conversar. Isto pelo menos funcionam comigo. Outra questão é ler o livro. Lê o livro, se não tens manual, vê os conteúdos que os teus professores deram. E isso também, se eles não derem conteúdos, convém ver os teus apontamentos, porque se não for assim, não vais a lado nenhum. Portanto, passa o olho pelas coisas que não tens vontade de ler. Pá, tenta perceber. O meu problema foi achar que na faculdade posso decorar que eu safo. Não é bem assim. Não basta decorar, tens de entender. Eu sei que isto é daquelas coisas que toda a gente diz e que estás farta de ouvir ou farto de ouvir isso, mas é pura realidade. Eu sei, é chato, tens de perceber uma matéria que tu achas que não vais usar aquilo para a vida. Eu também ainda acho isso. Mas pronto, tu tens de perceber. Tens de perceber, especialmente se for daqueles testes que é desenvolvimento. Pois, geralmente, nas matérias mais difíceis são sempre perguntas de desenvolvimento. Portanto, nem sequer há aquela chance de tu achares que acertas. Não. E a terceira coisa que me ajudou bastante foi relacionar as matérias entre si. Muitas das vezes os professores não relacionam o tópico A com o tópico B, mas depois chega ao teste, ao exame, e eles dizem relaciona com base nos conteúdos que tu sabes o A com o B. E isso vai-vos poupar muito tempo. Em casa, quando vocês estiverem a estudar e começarem a perceber, ok, já sei mais ou menos esta matéria, escrevam. Escrevam. Abram aí o vosso bloco de notas, ok? E comecem a escrever tudo aquilo que vos passa pela cabeça. Entretanto, não sei certa coisa, vão ver aos resumos, vão ver ao conteúdo que vocês têm, aos ficheiros. Portanto, escrevam, relacionem umas coisas com as outras. Se vocês ainda não sabem bem a matéria e não têm essa capacidade de, ok, tenho de fazer isto e isto, tentem colocar isso numa inteligência artificial qualquer. Digam para ele relacionar o tópico A com o tópico B que ele vai fazer isso. Não estou a dizer para vocês decorarem o que ele diz. Não, é para vocês perceberem, ok? Percebam aquilo que ele quer dizer. Portanto, vocês percebem e depois vocês, pelas vossas palavras, vão colocar as coisinhas todas no bloco de notas. E depois vocês mandam para a inteligência artificial e dizem para avaliar aquele conteúdo com base nos teus ficheiros. Eu sei que há muitas pessoas que não gostam de utilizar a inteligência artificial e eu de certa forma até percebo, mas se elas estão lá e se nos podem de certa forma auxiliar, por que não? Não é? Aliás, há muitas delas que fazem questionários que nos tiram dúvidas, portanto, eu acho que é mesmo uma oportunidade, especialmente para as pessoas que não têm essa facilidade de estudar da forma mais convencional. Café Derramado é a rubrica final deste episódio em que vocês me enviam histórias da vossa vida que vocês acham interessantes para serem comentadas, histórias reais, histórias tanto depressivas quanto divertidas, super caóticas. Eu coloquei um link no meu Instagram para vocês enviarem para lá as vossas coisas. Esse link vai estar aqui em baixo na descrição. E é nesta rubrica que eu vou ler as vossas histórias e vou dar a minha humilde opinião enquanto estudante universitária e jovem adulta.
ok? Nós vamos aqui conversar como se nós estivéssemos sentados numa mesa de café a fofocar. Hoje trouxe um café latte. Se isto é um café latte, não faço a mínima ideia. Era o que o botão da minha máquina dizia. Especialistas de café, se não for, finjam que é, por favor. Ok. Muito bonito. Tem bebida de amêndoa. De amêndoa não. Bebida de aveia. E, obviamente, café. E tem esta espuminha aqui em cima. Acho que deve ser bom. Ok. Não sei se está a focar, mas acredito que seja bom, que é isto que eu bebo de manhã. Eu vou tentar trazer para esta rúbrica outros tipos de café. Não me peçam matchas, ok? Não me peçam coisas muito elaboradas que eu não vou saber fazer. A não ser que vocês peçam muito. Se vocês pedirem muito, eu pondero. Vamos ler a história de hoje. É bom. É muito bom. Está quentinho. Está bom. Vamos ler. Entrei na universidade cheio de certezas. Tinha sido bom aluno no secundário, nunca chubei a nada e achava que estudar era sentar e ler. Quem nunca? Quem nunca? Eu também achava que era isso, até me ter acontecido aquela experiência anterior que vos contei que eu estudei uma semana só a decorar as coisas e pronto. Na primeira aula, ninguém confirma presenças. Pensei logo, top, liberdade. Na segunda semana comecei a faltar e na terceira já não sabia em que sala em que era a cadeira. Isto é super real. Eu na primeira semana eu tive de chegar para aí uns 30 minutos, uma hora antes, só para ter a certeza que aquela sala era a sala onde eu ia ter aulas, ok? Portanto, eu até acho que há universidades que têm um mapinha logo à entrada. Se a minha tem, não sei, acho que nunca vi nenhum mapa disso. Isso é daquelas coisas que as universidades podiam aderir, não é? Por exemplo, dar no kit caloiro um mapa de onde é que as salas ficam, não é? Bem, quando dei por mim, estava a estar para um exame de uma disciplina que afinal não era aquela. Chumbei pela primeira vez. Isso por acaso nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu. Espero que isso nunca me aconteça. Mas isto é daquelas coisas que nós conseguimos prevenir. Eu, quando recebi o horário dos exames, das avaliações, a primeira coisa que eu fiz foi colocar tudo no calendário. Quando eu digo tudo, é tudo. Inclusive, datas de entrega de trabalhos, datas em que eu ia fazer os trabalhos em grupo, tudo, ok? Tudo mesmo. Isto está muito bom, não vos vou mentir. O que vocês podem fazer é colocar essas datas no calendário do vosso telemóvel, logo tipo a vermelho berrante, para vocês olharem para o calendário e verem, ok, tenho um X exame, e colocar duas notificações, que é isso que eu faço, que é uma notificação para uma semana antes e um dia antes. Uma semana antes já me dá mais ou menos aquela noção de que para a semana vou ter X exame. E um dia antes é só para ter a certeza que eu não me esqueci daquele exame. Aquilo mudou completamente a minha vida. Eu sei que há pessoas que ainda colocam no calendário horas que eles vão estudar. Se isso vos der jeito, façam. Eu, pelo menos, não consigo fazer isso. Eu simplesmente obrigo-me. Eu levanto-me da cama e vou logo fazer as coisinhas que eu tenho a fazer. Portanto, a melhor coisa que vocês podem fazer é colocar tudo no calendário. Se vocês têm uma agenda em papel, não vos vai mandar notificações. Vocês correm sempre o risco de não se lembrarem que têm uma avaliação. Mas vocês fazem aquilo que vos der mais jeito. Acabando aqui a história da pessoa que nos enviou isto. Não foi o fim do mundo, mas foi o início de uma coisa nova. Percebi que na universidade ninguém te controla. Mas tudo tem consequências. Pois é. Hoje já acabei o curso, não porque fui o melhor aluno, mas porque aprendi a aparecer mesmo quando não me apetecia. Isto é muito verdade. A maior parte das vezes eu levanto-me da cama a pensar, e se eu faltar hoje? Ninguém me marca faltas, não é? Mas depois eu lembro-me que depois se eu faltar às aulas eu perco 13 páginas de resumos de apontamentos. E é uma grande parte da matéria. Vão às aulas, também acho bem vocês faltarem de vez em quando, nem que seja para compensar outra cadeira, ou até mesmo para ir à praxe, ir aos convívios do vosso curso, da vossa faculdade, mas tenham noção que ninguém vai às aulas por vocês. Ninguém. E vocês não pensem que, e tal, não vou às aulas, mas as pessoas enviam-me os resumos. Não é bem assim.
vão às aulas, aproveitem também as atividades que a faculdade vos oferece, mas tenham atenção à quantidade de vezes que vocês faltam e à quantidade de matéria que vocês perdem. E este foi o episódio de hoje. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem ideias de assuntos que eu possa comentar, comentem, enviem mensagem no Instagram que vai estar aqui na descrição. Não se esqueçam também de compartilhar com as pessoas que vocês acham que se possam identificar com este tipo de conteúdo. E é isso. Um beijinho e até ao próximo episódio.